Olá, amigos desbravadores, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso estudo bíblico. Vamos para a nossa terceira lição do nosso guia de estudos. O tema de hoje é infiltrados, ok? Mas antes de nós darmos continuidade, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor querido, nosso Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais esse sábado que o Senhor tem nos dado. Nós vamos estudar a Tua Palavra agora. Nos auxilia com o Espírito Santo. Suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, amigos. Deus, quando Ele cria o nosso planeta, Ele faz tudo perfeito, né? Segundo Gênesis, o capítulo 1, Deus ele cria o nosso planeta em 6 dias. No 7º dia, Ele descansou. Mas após criar o nosso planeta, lá no capítulo 1, verso 31, ele olha para tudo o que ele fez e diz, olha, eis que é tudo muito, muito bom. Tudo perfeito ali da mão do nosso Criador. E lá, no meio daquele jardim maravilhoso, daquele lugar perfeito, Deus ele põe Adão e Eva. No entanto, amigos, com o tempo passou e Deus fala para Adão e Eva o seguinte, olha, vocês não fiquem sozinhos, tá bom? Porque existe um inimigo andando por ali, então eles já sabiam da existência de Satanás, eles já sabiam da existência desse inimigo que estava ali ao redor para tentar enganá-los. Então Deus ele disse, olha, não fiquem sozinhos, um tem que apoiar o outro, porque senão, se ele vier com a tentação em cima de vocês, para vocês não serem pegos de surpresa e para vocês não caírem na tentação. Mas aí, certa vez, Eva se afasta de Adão e Satanás ele vê ali a oportunidade para enganar Eva e induz Eva ao pecado. Lá no Jardim do Éden, os animais não falavam, como continuam ainda hoje sem falar, e Eva ela encontra ali a serpente conversando com ela. Os únicos que falavam com o ser humano era Deus e os anjos. Mas ninguém conversava, os animais não conversavam. E de repente, a serpente está ali conversando com Eva. A serpente, amigos, ela não era nada parecido como ela é hoje. Aliás, os animais, na época lá do Jardim do Éden, eles eram diferentes do que nós temos hoje. Porque hoje nós temos a consequência do pecado, existem outros animais, existe a modificação na natureza por causa do pecado, então os animais ficaram mais agressivos, os animais ficaram peçonhentos, os animais, enfim, ficaram da forma como está hoje, que é bem diferente do que era lá no Jardim do Éden. Então entra o pecado, Satanás ele engana Adão e Eva, e aí eles são induzidos ao pecado, e por consequência desse pecado, veio toda esta dificuldade que nós temos hoje em dia, tá bom? Hoje a gente está vivendo num contexto bem peculiar, que dá a entender muito bem o que o pecado fez na humanidade, o que o pecado fez, não apenas na humanidade, mas na história do universo inteiro. O pecado ele é um intruso. Nunca foi plano de Deus a existência do mal, nunca foi plano de Deus a existência do pecado, e aí ele é um intruso. Hoje a gente tem um intruso poderoso que está acabando com muitas vidas, né? Que é o Covid-19, o mais conhecido como coronavírus, né? O novo coronavírus. Ele é um intruso e ele está fazendo justamente o que o pecado faz na vida do ser humano, porque quando o coronavírus ele invade a vida de uma pessoa, e se a pessoa ela não tem os anticorpos, a pessoa não está preparada, se a saúde dela é bem debilitada, ela acaba morrendo por consequência desse vírus. Da mesma forma é o pecado. Quando o pecado ele invade a vida do ser humano, e o ser humano ele não está fortalecido, e essa fortaleza que ele tem é através de Deus, ou seja, se ele está longe de Deus, o pecado ele vai acabar com a vida do ser humano. Então, o pecado é este intruso. Então, na lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse grande intruso que é o pecado. A pergunta número 1 do nosso guia diz assim, leia o texto, nós vamos ler aqui os textos e responda
quais os motivos que levaram um anjo, no caso aqui era Lúcifer, antes de ser Satanás. Lúcifer significa anjo de luz, tá bom? Que era um querubim de Deus, a se transformar no diabo, ou seja, em Satanás. Vamos ler o texto, então? Ezequiel capítulo 28, o verso 14 e 15. Diz assim, Ezequiel capítulo 28, verso 14 e 15. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o santo monte de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Mais um texto que fala sobre isso é Isaías. Vamos procurar então a Bíblia no texto de Isaías, o capítulo 14, o verso 12 ao 14. Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, olha só, Satanás ele era um anjo, e era um anjo perfeito, não tinha pecado. E ele era assim, muito influente, né? Ele era muito querido lá no céu, ele era muito respeitado, só que ele não era Deus, né? Ele era respeitado, mas ele não era adorado. E aí ele queria ser adorado também. Ele começa a enxergar Jesus, e ele vê Jesus ali como Miguel, o arcanjo, né, Jesus, e ele vê ali Jesus sendo adorado pelos anjos, e ele olha para ele e diz: olha, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou querubim, eu sou o regente do coro celestial, e eu também mereço ser adorado. E ele começa a fazer um plano, e ele começa a conversar com um anjo ali, conversar com outro anjo ali, tentando fazer a cabeça dos anjos para que ele se tornasse Deus. Na verdade, ele queria pegar o lugar de Deus. E a consequência disso é que ele foi expulso do céu, junto com os anjos que aderiram à sua nova visão de vida, ou seja, os anjos que aderiram ali à ideia de Satanás de tomar o lugar de Jesus no céu e se tornar Deus. A pergunta número 2 do nosso estudo diz assim: descreva com suas palavras a sua unidade. Então, vocês vão conversar entre si depois aí, tá bom? Como o engano relatado lá em Gênesis capítulo 3 se compara aos disfarces dos parasitas da natureza. Né? Já falei de um aqui, né? O coronavírus é um parasita porque ele necessita, né, de um meio para ele sobreviver. De que formas você acha que Satanás engana e manipula? Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis, o capítulo 3, o verso 1 ao verso 6. Diz assim: ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então, amigos, o pecado, ele traz essa transformação na vida do ser humano.
Ele trouxe tudo isso, ele trouxe essa maldade, ele trouxe as coisas ruins, tudo isso foi consequência do pecado. Então, o pecado é como um parasita, ele necessita de um hospedeiro para ele prosperar. E esse hospedeiro é o ser humano. E nós precisamos de uma vacina, nós precisamos de expulsar esse corpo estranho do nosso meio. E esse corpo estranho, que é o parasita, ele só vai ser exterminado de vez quando o nosso Senhor Jesus voltar. Até lá, nós temos que aprender a nos defender deste parasita que é o pecado. E nós só iremos conseguir esta defesa, eu já falei isso na semana passada, na lição da semana passada, através da nossa comunhão com Deus. Nunca baixar a guarda, porque Ele está ali para nos derrotar. A pergunta de número 3 diz assim: uma vez infectado espiritualmente, a quem o homem entregou o domínio deste planeta? E o texto é em Lucas, o Evangelho escrito pelo doutor Lucas, o capítulo 4, o verso 3 ao 6. Nossa penúltima pergunta diz assim: disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda a esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha só o que Satanás ele fala no verso 6, né? Eu vou te dar todos esses reinos porque me foi entregue. E eu dou para quem eu quiser. Percebe? Então, quando Satanás ele induz o ser humano ao pecado, Satanás ele se torna o dono deste planeta. E aí Jesus ele morre na cruz e retoma novamente para si, ou seja, ele resgata este planeta, em especial o ser humano, novamente para si. Mas até então, apesar desse planeta não pertencer mais a Satanás, Satanás ainda tem uma influência muito grande e tem um poder muito grande neste planeta, e é por isso que nós devemos estar sempre apegados a Deus, para nós não sermos vítimas deste parasita, deste mal, deste grande inimigo que é Satanás. Então, Satanás, em sua luta contra Deus, tem levado o homem à ruína. E a última pergunta: qual é a obra de Jesus? 1 João capítulo 3, o versículo 8. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 3, o versículo 8 diz assim: quem comete pecado é do diabo. Olha, já começa assim João. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, quem peca, aqui fala, quando ele fala quem peca, entenda o seguinte: quem se entrega ao pecado, quem não luta contra o pecado, é do diabo. Jesus ele veio a este mundo para acabar com todas as artimanhas, com todas as obras, com toda a influência que o diabo tem sobre o ser humano, sobre este planeta. Então, querido desbravador, eu digo para você o seguinte: a única forma, mas é a única mesmo, forma que nós temos de vencermos o inimigo é nos apegando ao nosso Senhor Jesus, ok? Então, fizemos nosso estudo de hoje, os infiltrados, tá bom? Vemos aí como Satanás ele se infiltrou em nosso planeta, como ele trouxe o vírus do pecado, como ele contaminou o ser humano, e só existe uma forma de nós obtermos a cura e estarmos livres do pecado, que é através do nosso Senhor Jesus, ok? Então, vamos orar, vamos encerrar com a oração, feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Senhor querido, nosso Pai de amor, obrigado, Senhor, por esses momentos que nós passamos estudando a Tua Palavra. Nos auxilia, por favor, com o Espírito Santo, cuida de todos nós,
Nos dá um restante de sábado em tua companhia. Suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido desbravador, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos vemos no próximo sábado para mais um estudo da Palavra de Deus.